Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais uma aula, né? Hoje a gente vai seguir com o assunto de razão e proporção. Hoje na nossa aula 3, teórica, hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem importante, né? Não só na matemática, mas também vocês vão usar esse assunto aí para física e para algumas questões de química também. O assunto da aula de hoje é regra de 3. Nesse caso a gente vai tratar sobre a regra de 3 simples, e na próxima aula a gente vai tratar sobre a regra de 3 composta, né? Bom, mas o que seria a regra de 3 simples? Eu vou mostrar dando um exemplo. Bom, o exemplo é o seguinte. Vamos supor que a gente tem uma venda de açaí, né? Uma loja de açaí, e o dono quer saber o seguinte. Ele tem um copo de açaí de 500 ml que custa R$10. Ele quer saber de forma proporcional, né, proporcionalmente a esse valor aqui, né, de que R$10 para o de 500 ml, quer saber proporcionalmente quanto será o açaí de 700 ml, né? Porque de forma proporcional, né, não chutando um valor aleatório, seguindo essa proporcionalidade aqui, que a gente colocou inicialmente, né? Bom, o que a gente faz? A gente tem que pegar os 500 ml, dar um tracinho e coloca os R$10, que é o valor que a gente tem inicial. Beleza. Na segunda linha, a gente vai colocar o valor que a gente quer saber, né, que é o de 700 ml, e o valor X, né? Que a única variável que a gente não sabe aqui é quanto vai custar esse açaí de 700 ml. E beleza. Para a regra de 3 simples, a gente vai lá e o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar cruzado. Vai fazer 500 vezes X e 700 vezes 10. Aí beleza. 500 vezes X, 500x, 700 vezes 10, 7.000. Agora a gente pega esse x aqui, a gente vai pegar esse 500, vai entrar dividindo, né? Vai passar para cá dividindo. 700 vezes 10, 7.000. 7.000 dividido por 500 dá 14. Então aqui a gente pode chegar à conclusão de que o açaí de 700 ml custará R$14 se seguir essa proporção aqui, né? Que foi proposta inicialmente, né? Lembra que isso aqui está dentro do assunto de razão e proporção? Sempre que a gente vai usar uma regra de 3, isso segue uma proporção que é linear, né? Essa proporção dentro da regra de 3, ela sempre tem que ser linear. Só que nesse caso aqui, esse caso em específico, ele segue uma regra de 3 que é diretamente proporcional. Lembra que teve nossa primeira aula que eu expliquei sobre razão que é proporcional e na segunda aula falei sobre a razão de proporção que é inversamente proporcional? Nesse caso aqui, ele é diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade de ml de açaí, eu vou automaticamente aumentar o preço. Então as duas variáveis aumentam em uma proporção, elas duas aumentam. Só que tem outro caso, que seria inversamente proporcional. A regra de 3 para casos que são inversamente proporcionais. Né? O que seriam esse caso? Né? Vou passar aqui para o próximo slide. Vamos dar o mesmo exemplo falando sobre uma venda de açaí. Vamos supor que o dono dessa venda de açaí, ele tem 2 entregadores que cumprem as demandas do dia, entregando os açaís ali. E essa demanda desses entregadores, eles cumprem em 6 horas. Toda demanda do dia eles conseguem fazer em 6 horas. Esse dono, ele quer saber quanto que 4 entregadores fariam a mesma demanda. Em quanto tempo esses 2 entregadores a mais, né? Ao todo seriam 4. Quanto tempo esses caras conseguiriam cumprir essa demanda da loja de açaí, né? E por que esse caso aqui ele é inversamente proporcional? Porque se eu aumento o número de entregadores, eu vou diminuir o número de horas, concordam? Quanto mais entregadores, e menos tempo eu consigo fazer as minhas entregas. Então é um caso que é inversamente proporcional, porque enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Nesse caso, a regra de 3, que é inversamente proporcional, eu já vou adiantando. A grande maioria dos casos, a regra de 3 ela vai ser diretamente proporcional, né? O caso que eu mostrei anteriormente. Mas, por alguns casos, vocês vão ter que usar esse caso aqui, essa regra de 3 para casos inversamente proporcionais, né? E é só se ligar nisso, que se uma variável aumenta e a outra diminui, é um caso inversamente proporcional. Então, para resolver isso daqui, a gente vai resolver de outra forma. Antes de multiplicava cruzada, né? Por caso diretamente proporcional. Nesse caso, inversamente proporcional, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar aqui ó, a mesma linha. 2 vezes 6 e 4 vezes x. Multiplicou a mesma linha pela mesma linha. 2 vezes x, 12. E 4 vezes x, 4x.
a gente vai pegar esse x aqui, esse 4 vai passar dividindo, né? 12 dividido por 4 dá 3. Então a gente vai chegar à conclusão que 4 entregadores terminarão o serviço em 3 horas. Beleza? Aqui a gente poderia ver que tem uma proporcionalidade, né? Se eu dupliquei o número de entregadores, eu vou dividir pela metade o número de horas, porque tem uma proporcionalidade aí, né? E eles são inversamente proporcionais. Enquanto eu dupliquei um lado, né, multipliquei por 2, aqui eu vou dividir por 2 o valor, ok? Bom, esses são os casos de hoje, né? E a aula de hoje fica por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção.